Olá, gente, tudo bem? A paz de Deus, como vocês estão? E aqui estou eu para gravar mais um vídeo e cumprir o meu propósito com sucesso. Desta vez eu vou gravar uma série, segundo as buscas que eu fiz no Google, para saber quais são as principais dúvidas das pessoas em relação ao CCB. A principal dúvida que foi mais buscada, mais pesquisada em relação à congregação cristã no Brasil, por duvidoso que pareça, é como orar na CCB. E eu vou falar baseado nas minhas experiências e porque a gente já ora há 10 anos, né? Em reunião de jovens e menores, a gente já faz isso há bastante tempo. E eu também passei 4 anos frequentando o Brás, enfim, e aí eu pude aprender mais em relação à oração na congregação. Eu sei que você deve dizer assim, mas não existe uma maneira de ensinar a orar, não existe um padrão. Existe. A nossa oração, a oração da congregação cristã no Brasil, ela é baseada no Pai Nosso. Tá aí uma dúvida, algo que eu não sabia que eu tive que aprender. Ela é baseada totalmente no Pai Nosso, um modelo, um padrão. Considerando o fato de que a oração que é feita na congregação coletiva é baseada no Pai Nosso, eu vou dar algumas orientações para vocês. Primeiro, há uma ordem no culto, tá? Antes de qualquer coisa, é importante que vocês saibam que nós temos uma ordem no culto, que é como se fosse um cerimonial, que é o que existe em todas as igrejas. Você não chega numa igreja e as coisas vão acontecendo. Embora a congregação toda seja baseada no Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, mas a oração coletiva, ela segue sim essas regras. Vamos lá. O Pai Nosso, ele inicia uma exaltação a Deus. Então você vai iniciar a oração, a Irmandade toda exaltando o Senhor como Deus onipotente, Deus onisciente, glória a Deus, aleluia, enfim. Você vai exaltando, até que entre toda a Irmandade alguém se levanta em oração. Muitas pessoas acham que quem é levantado em oração são pessoas que têm o dom de oração. Mas eu descobri que não existe dom de oração. A oração, ele é um privilégio que nós temos de falar com Deus. E privilégio maior ainda quando você representa a Irmandade, que é durante esta oração. Então ela não é um dom, ela é esforço, ela é você ser instrumento de Deus naquele momento, porque você é orientado pelo Espírito Santo, mas é preciso também que você se prepare para isso. Você não pode simplesmente chegar lá e falar tudo que você pensa, tudo que estiver na sua cabeça. Não é assim que acontece. O primeiro passo da oração é abrir a oração em nome do Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer, você pode ser o que for, enfim. O segundo passo, você vai pedir perdão, você vai se identificar com todas as fraquezas da Irmandade no coletivo, não é somente com as suas fraquezas, tá? Não esqueça que você está orando por um povo. Por que o perdão? Porque o perdão é necessário que nós nos purifiquemos, nos limpemos de tudo, que nós desçamos todos os graus de submissão a Deus, possamos entrar na presença de Deus. Por isso, o segundo passo que é do perdão. O terceiro passo, a gente vai pedir, né, de acordo com as necessidades da igreja, que é aquilo que o Espírito Santo vai colocando no teu coração, né? Você vai pedir pelo andamento do culto, você vai pedir pelos músicos, pelo organista, pela cidade, por tudo que vai surgindo na sua mente, você vai apresentando, pelos casais, a mocidade, as crianças. Você vai apresentar os pedidos que são feitos na portaria da igreja. Lembrando que durante o pedido, uma coisa que não pode faltar de maneira nenhuma, que é Deus revelar a palavra, tá? Nunca esqueça. E aí nós vamos para o quarto passo, que é o passo dos agradecimentos, né? Você vai agradecer a Deus por tudo, por estar ali, enfim. E no final você não esquecer que o agradecimento é em nome do Senhor Jesus. Lá no início você começou em nome do Senhor Jesus, a abertura, e você vai finalizar em nome do Senhor Jesus. E aí existem palavras-chave para determinar o fim daquela oração, para que a Irmandade entenda que é o momento de dizer amém, que assim seja. A congregação ela tem a própria linguagem, então é necessário que você observe bastante as outras orações.
Não adianta você vir com poesia, não adianta você querer enfeitar muito. Também uma oração muito demorada, com palavras repetitivas também não agrada. É bom que você observe, que muitas pessoas não fazem isso, mas é bom que você observe como que você faz, como que é a sua oração. Se você repete muito, Senhor isso, Senhor isso, Senhor isso, muitas palavras repetitivas, tira um pouquinho a comunhão da igreja. Então se observa também orando. A outra orientação que eu recebi foi não mudar a voz. Tem pessoas que falando é de uma maneira, mas quando elas vão orar, elas colocam uma força que assim, que não é necessário. Então, isso eu aprendi no Brás. Não precisa mudar a sua voz. Seja você mesmo. Esse é o seu momento de conversa com Deus. Seja você mesmo. Você não precisa mudar. Deus já sabe como você é. Então, por que você tem que mudar a sua voz? Sim, é importante que você fale um pouquinho mais alto para que a Irmandade toda possa ouvir a sua oração. Além de tudo, é bom que você preste bastante atenção, porque tem irmãos que têm a mania de, durante a oração, fazer uma pregação. Ele começa a pregar. Você não precisa pregar para ninguém, já a palavra vem depois. Vamos lá, você ora muito na igreja, mas sempre a sua oração é a mesma. Não deixe que a sua oração se transforme em uma reza, que significa que no dicionário é a mesma coisa, mas para a gente a reza é uma maneira repetida, é uma oração repetida. Então não deixe que sua oração se transforme em uma reza. Se você sente dificuldade de orar assim, vamos lá, você nunca orou, nunca fez oração coletiva, você acha que você não é capaz, enfim, você sentiu um pouquinho de dificuldade. Você orando sozinha você consegue, mas ou sozinho você consegue, mas você não consegue no coletivo, você sente essa dificuldade. Eu vou dar uma dica que serviu para mim e que talvez sirva para vocês também, que é ler muitos salmos. E os salmos, ele traz automaticamente, sem que você perceba, uma facilidade de falar com Deus. E outra coisa, ele ensina você a falar de maneira sincera. Sua oração acaba que não fica mecanizada, fica muito sincera, porque as necessidades vão surgindo. E os salmos, ele serve exatamente para isso. Ele nos ensina a orar. O que pode acontecer durante a oração coletiva é de uma ou mais pessoas se levantarem ao mesmo tempo, tá? É possível que vários corajosos se levantem para fazer a oração. Eu quis orar, a outra quis orar. Então, aqui está orando mais alto, provavelmente vai prevalecer. Mas, assim, você vai saber qual é a oração daquele momento. Então, as pessoas que sabem que levantarem oração porque estava demorando muito, por exemplo, eu já orei porque estava demorando muito, mas não porque eu sentisse que era a minha vez de orar, mas eu sabia que eu não podia deixar a Irmandade muito tempo de joelhos. Então, se muitas pessoas começam a orar, você vai dar prioridade, primeiro, àquela voz que você achar que é mais velha, né, em respeito aos mais velhos, ou aquela voz mais alta. Mas não se preocupe, a pessoa certa vai ficar orando e você vai saber. Se não é para você, você vai saber, você vai parar e vai ficar tudo bem. Não fica com a alma batida por isso não, tá? Você fez a sua parte. Na congregação, a oração coletiva, ela pode ser até três pessoas podem orar. Vamos lá, eu acabei de orar, mas aí ficou faltando alguma coisa na minha oração e alguém que queira acrescentar. Ele pode ser o segundo, ele pode continuar e levantar em oração. Se faltou alguma coisa, uma terceira pessoa também pode levantar. Vai ser muito tempo de joelho, vai ser umas 3 orações. Há relatos até de 5 orações durante o culto. 5 orações coletivas, 5 pessoas se levantaram em oração. Gente, isso não é necessário e isso tira a comunhão da igreja, é muito cansativo. Tem pessoas que não podem ficar por muito tempo de joelhos. Então, assim, só levante na segunda oração, na terceira, se faltou realmente alguma coisa na primeira ou na segunda. Porque nós já vimos casos assim de pessoas que oraram, fez aquela oração completa, apresentou a palavra, apresentou a irmandade, apresentou tudo direitinho. Aí vem uma outra pessoa, faz a mesma oração, apresenta a palavra. Isso não, quando você faz isso, você está invalidando a oração do outro. E é provável até que abata aquela alma que já fez aquela oração, como se a dela não valesse. Você não pode. Então, assim, o indicado é, se você vai fazer uma segunda oração, faça com aquilo que faltou na primeira. Você não precisa repetir tudo que o outro já orou. É uma dica para manter a ordem no culto. Então, vamos recapitular. A oração não é dom,
é um esforço, é uma obrigação, é uma necessidade de falar com Deus. Todos nós já temos isso dentro de nós. Todos nós já temos isso, é uma essência. Você só precisa se esforçar, observar e aprender. Segundo fato, muito importante, não deixe a Irmandade muito tempo de joelhos. Tenha ousadia, tenha o espírito de ousadia que Deus te concede, abra a tua boca. Outra coisa, não esqueça que a oração não é sua, não é individual, é coletiva, é da igreja, tá? A oração é um dos melhores momentos na igreja, então respira, faz com tranquilidade, não precisa fazer com rapidez, não precisa mudar a voz, não precisa inventar muitas coisas. Seja apenas você falando com Deus, representando a igreja. Até aqui o que eu tenho para falar. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, você pode colocar aqui embaixo, tá? Essa é a nossa série e o próximo vídeo eu vou como testemunhar, que é o mais pesquisado também, como testemunhar na congregação. Então, gente, o vídeo fica por aqui. A paz de Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma com o meu propósito.